Em um momento onde os olhos do mundo se voltam para a Amazônia, quais são os desafios de empreender na região norte do país? Entre o turismo sustentável, a logística por terra, céu e água, e os costumes dos consumidores, quais são as oportunidades que surgem no horizonte? Para entender mais sobre isso, o podcast Café à Conta desembarca agora em Manaus, em parceria com a FIGA, a Feira Internacional de Gastronomia Amazônica. Confira agora a nossa série de bate-papos e entrevistas para refletir mais sobre o grande mercado Amazônia. E ao meu lado aqui eu bato um papo agora com a Cíntia Almeida e a Natalina Torrente da Almeida. Juntas tocam a BIS Distribuição. Vamos bater um papo aqui sobre os desafios de logística, distribuição e as oportunidades para os empresários de todo o país, mas principalmente também da região norte Minas. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite aqui, por estarem dispostas no tempo de vocês durante a feira rolando aqui, essa loucura toda. Nós que agradecemos. Nós agradecemos o convite. E eu queria já ir direto ao ponto de falar sobre os principais desafios de logística, estando vocês responsáveis aí por liderar o mercado aqui na zona norte do Brasil. Onde que o calo aperta para os produtos chegarem para quem está empreendendo em bares e restaurantes? Menino, isso não é brincadeira. É muito sério. Nós temos muita dificuldade com relação à logística. Porque os nossos produtos vêm tudo lá de baixo, né? É de São Paulo, é de Minas, é do Paraná, né? De Rio de Janeiro, tudo. Então, o que acontece? A mercadoria entra dos caminhões das empresas e chegam até Belém por estrada. Até aí não é fácil, mas tudo bem, é normal. Exatamente. Então, ela passa no mínimo 3 dias viajando até Belém. Quando chega em Belém, a nossa estrada é o rio. Container vai para dentro da balsa e ali ele desce, porque ele vem por Belém, né? Então ele desce. Esse container chega a pegar 80 graus de calor. Então, assim, nós temos dificuldade muito grande com alguns produtos, tipo assim, açúcar. Tudo que tem açúcar é muito difícil, porque eu pego esse calor em pedra. Nós tivemos problemas que nós colocamos máquinas da Nestlé com Nesti e Nescau. O Nescau tudo bem, o Nesti virava pedra. Aí a turma falava assim, mas não tem problema, porque vai diluir na água, né? Vai virar um chá. Eu falei, mas eu vendo em pó, não em pedra. Sim. A gente tem um problema de clima, de logística. O rio aqui, quando tá alto, é de um jeito, quando baixa é de outro. Exatamente. E vocês precisam manter um grau de excelência para os seus clientes também. Então não dá para um dia chegar pedra, um outro dia chegar gás, um outro dia chegar chuva. Não, então, são 29 anos de mercado fazendo isso. 29 anos. Aí, graças a Deus, nós temos parceiros maravilhosos que às vezes eles conseguem. Que nem, por exemplo, nós temos uma loja de Curitiba, Nutrimental, o refresco também virava pedra. Eles desenvolveram um produto que não era açúcar nem um adoçante. Ele não era de dieta, você entendeu? Mas também não era açúcar, que conseguiu aguentar isso. Para aguentar o clique. Então, assim, muita coisa a gente tem que ver primeiro como é que vai ser feito para poder trazer. E a dificuldade do tempo. É o tempo. Demora 30 dias. 30 dias. Porque o planejamento te leva até determinado momento, mas o tempo não tem como vencer ali por melhor que a estratégia seja, né? Então eu falo para todo mundo, gente, quando vai produzir, manda primeiro para Manaus, porque vai ser o último. Nós não vamos ser os primeiros, a gente vai estar junto com o pessoal. Fica junto ali. Fica equilibrado. Último, porque não tem como ser diferente. Também, Cíntia, existe um desafio de esse valor não ser repassado ao consumidor final de bares e restaurantes, né? É muito difícil, né? A gente tem a parceria com essas indústrias, a gente tem que passar essa dificuldade, porque muitos produtos eu tenho que trazer aéreo. Um frete aéreo, ele é 3 vezes. Então, eu tenho, querendo ou não, que colocar. Então, as pessoas às vezes falam assim, aqui em Manaus a gente não tem determinadas coisas. Algumas coisas realmente porque não chega a ser viável. Então, quais coisas, por exemplo? A gente tem queijos, por exemplo. Eu tenho um tipo de supermercado, um tipo de empório aqui que tem todos os tipos de queijo. Um único. Eles tem 3 lojas.
por exemplo, é o Pátio Gourmet. Então, eu trago aéreo determinados produtos para esse supermercado. Que hoje a BS a gente trabalha com tantos produtos para os bares e restaurantes, como alguns produtos. A gente encontrou o pessoal de pizzaria vindo aqui. Agora falou assim: meu queijo chegou. E assim, E o filé de anchoíta. o filé de anchoíta. Então, assim, é um produto muito delicado. E o que acontece? O shelf é curto para mim trazer. O shelf é a É a validade. ali. Para mim trazer terrestre 30 dias, chega aqui vencendo. Você pega um queijo Minas, Não chega, não dá. ele já chega curado aqui Chega já. curado. Mofado. Então, a nossa logística é questão de tempo é mesmo. muito, é Então, complicado. algumas coisas a gente consegue trabalhar de boa, outras, infelizmente, a gente tem que colocar esse valor. Mas estamos conversando aqui antes das gravações sobre essa questão de integrar ou de que forma que pode integrar a região ao resto do país. E também me corrijam se eu estiver soando romântico ou ingênuo demais, mas não dá para também para a gente falar assim, então consumam produtos locais, porque não se faz uma cena gastronômica com 100% de Veja, ingredientes locais. Seria ingenuidade demais e seria, pelo menos da minha parte, eu que sou mineiro, ter uma obrigatoriedade de vocês viverem o fetiche, né? Uma coisa Com ali. certeza. Então não é assim que a banda toca, Não né? tem como. Não tem Não como. tem É como. uma metrópole tão grande quanto Belo Horizonte, com todos os gols. Manaus ficou muito grande, então é isso que eu falo. O que que acontece? A gente tem que ver que tem pessoas de todos os estados. Então a gente tem que, lógico, elogiar, trabalhar essa Cultura, essa né? cultura, Sim, essa você identidade, entendeu? Temos sim. que respeitar e fazer, mas temos que ter outras opções também, né? Então Tambaqui a gente e filé mignon junto. Exato, ali. exatamente, é mais ou menos por aí. Eu sou paulistana, não vivo sem pizza, você entendeu? Então, assim, a esfirra, que meu marido adora esfirra. Então, assim, a gente tem que fazer uma composição que dê para atender todo Hoje mundo. a gente busca, inclusive, assim, não só no sul, como a gente busca fornecedores de produtos que migram, né? Em regiões mais próximas. Mendes é um. Mendes vem de Goiânia, por exemplo. Então, assim, chega um pouquinho mais rápido. Então, mas nós temos essa dificuldade, mas conseguimos abastecer o mercado. Mesmo com toda essa dificuldade de logística, hoje já existe na nossa empresa um planejamento estratégico para que a gente não deixe o mercado sem, né? Porque um bar e um restaurante, a gente hoje estava conversando com um cliente, ele falou assim, coloquei um produto no cardápio e não chega mais. E é interessante porque os empresários de bares e restaurantes, eles devem se ater aos novos comportamentos dos consumidores. E esses Com comportamentos certeza. mudam. E quem fornece para os bares e restaurantes são vocês. Exato. Ou seja, o mercado, quando vocês começaram há quase 3 décadas atrás, é totalmente diferente de hoje, né? Com certeza. Perspectivas para daqui a 5, 10 anos, como é que vocês estão se preparando assim, para isso? não tem monotonia, né? Tem. Todo ano muda. É uma loucura. É uma loucura. Todo ano é uma experiência diferente. Ingredientes novos, insumos novos, novos produtos. Clima, e é tudo muito diferente. Então, assim, a gente não consegue se planejar, o que eu falei de um planejamento anual. É o máximo que a gente consegue. E rezar para que naquele meio do caminho, não, esse ano realmente não choveu a quantidade que a gente estava Vamos esperando. rezar para que o pistache não seja a tendência para 2026, Até digamos porque assim. o meu não vai chegar. Exatamente. É mais ou menos isso. A gente tem, como ela falou, se a gente consegue a informação bem lá na frente, ótimo. Senão a gente traz mais um E pouquinho nós temos um depois. compromisso com o nosso cliente também. O que que acontece? A BS faz isso. Por isso que acho que nós estamos no mercado pela qualidade dos nossos produtos e pela qualidade do nosso serviço. Ninguém fica 3 décadas Não. sendo ruim. Porque o que que acontece? Se, por exemplo, a gente vê na fábrica vai faltar alguma coisa, não veio produto de fora que não dá para produzir tal produto. Então eu vou avisar o meu cliente, olha, na fábrica parou. Então eu posso te abastecer até tal data, entendeu? Quando voltar eu te aviso. Nunca vou chegar na hora que ele vai pedir, vou falar não tem. Entendi. Você Porque não entendeu? vai Porque chegar. ele não tem como correr. Constrói aí também uma ponte, uma relação de confiança, Total. né? Fidelidade. total. A gente é fiel ao nosso cliente mesmo. Para o empresário, é importante ter esse companheirismo, Com saber certeza. com quem contar ali na hora difícil. Pode parecer romântico, mas não é, né? Tem pessoas que às vezes vê produtos assim, não tem, então vou subir o preço, porque E só vou eu repassar que pro tenho. consumidor final, Não, né? a BS ela mantém aquilo ali, você entendeu? Nós E vai temos um fazer compromisso com porque isso. assim, a gente trabalha desde o bar e o restaurante até o distrito industrial, que são cozinhas que trabalham com porções, a gente faz até os custos. Então, nós somos food service.
Então a gente trabalha com porção, com custo, com tudo isso. Eu sento com o Agora, dono do bar e falo assim pra ele: eu tenho dadinho de tapioca, vamos lá, quantos dadinhos você vai colocar na sua porção? Tanto, então vai te custar tanto. você vai vender a tanto. É um nível de personalização muito rico, né? Nós não vendemos só o produto, nós damos o serviço agregado. Nós temos um centro técnico que a gente traz, que nem nós trabalhamos com produtos desidratados e liofilizados. É 1 quilo de batata em flocos, que dá 7,5 kg de purê instantâneo em 2 minutos. Você entendeu? 100% natural, sem aditivo nenhum de E com o nosso conservante. clima fantástico tem que ser tudo Tem testado. que ser assim, tudo testado. Todos os Então, produtos que a BS é por isso que a BS tá, eu acredito que seja isso, graças a Deus. Ao meu lado, eu vou bater um papo aqui com duas feras. Daiane Pinheiro, diretora executiva da Real Equipamentos, e Rodrigo Zamperlini, proprietário do Mercato Brasil. Juntos vamos falar sobre equipamentos. Como comprar, quando comprar e por que comprar, comprando melhor, mais barato, com planejamento, sem estresse, sem desespero, fugindo do caos, perseguindo a simplificação. É mais ou menos isso, Rodrigo? Meu irmão, do jeito que você falou, não tem nem como eu discordar. Você deu já uma receita completa. O né? sonho de todo empresário. Isso aí, perfeito. Legal. E a Daiane aqui é a quem oferta a solução, né? O Rodrigo traz o problema aqui, as dores dos empresários, e a Daiane fala assim, olha, vamos aqui resolver o seu problema da melhor maneira. Queria começar por você, Daiane. Qual hoje é o maior desafio para empresários de bares e restaurantes quando o assunto é equipamento? Danilo, o desafio são vários, né? Vários para bares, restaurantes. Quando o empresário começa, a gente tinha até falado um pouco antes aí de começar. Nas fofocas. Nas fofocas, ele começa ali com planejamento, pensando uma coisa, mas à medida que vai passando o tempo, acontecem outras. E aí as pessoas geralmente não estão preparadas. Então, por isso que é importante ter sempre uma reserva, caso uma troca de mercadoria ou deu problema. A Real Equipamentos, ela sempre trabalha com parceria com o empresário. Qual é essa parceria? A gente tem assistência técnica própria para esses equipamentos. Então, deu problema, comprou com a gente, leva lá. E é sempre com urgência, que o empresário ele não pode parar. Né? Um dia uma máquina parada é o dia do faturamento perdido. Então, a Real Equipamento sempre se preocupa em dar essa assistência técnica para o equipamento o mais rápido possível. Né? Sem contar que a gente também tem as melhores condições do mercado. Caso assim, uma urgência, aumento de demanda, por exemplo. Começou pensando que atender pequeno, comprou ali um equipamento para atender uma certa demanda, estourou o negócio. Real Equipamento, socorro, preciso de um equipamento que atenda a minha demanda. Então, vai depender do dia a dia desse empresário, como ele se planejou, como ele se preparou para essa troca. Porque se prepara para uma coisa, pode ser que venha um boom, e aí tem que trocar os equipamentos para atender o mercado. E do tamanho do empresário também, porque o mercado é muito diverso, né? Rodrigo, vamos deixar aqui o politicamente correto de lado e talvez admitir uma questão. O setor, ele começa informal, né? E ele vai se formalizando conforme ele vai crescendo. Então, talvez o retrato do nosso mercado seja até um cara que, por exemplo, trabalhava de CLT, recebeu uma rescisão, começou uma hamburgueria na cozinha do apartamento, um boteco na garagem de casa, com equipamento amador, né? Um fogão da Consul de 6 bocas ali, e depois ele vai crescendo, né? Você que atua já há vários anos enquanto empresário, quais dicas você dá para quem está crescendo e está querendo dar esse pulo do gato para melhorar de equipamento? Bom, a primeira coisa é que a gente precisa ter muita visão em relação à expectativa de faturamento e não confundir expectativa com a realidade. Então não adianta você querer calçar um sapato que não é o para o seu pé. Às vezes o desejo é um, mas o planejamento é outro. O desejável é uma coisa, o possível é outra, então é muito importante fazer esse equilíbrio. E a gente tem equipamentos que são adequados para uma determinada situação e você tem
um equipamento que adequa a mesma demanda, só que com muito mais tecnologia embarcada, você ganha produtividade e tudo, só que você tem que ter a capacidade financeira para adquirir esse equipamento. E a gente observa muito a quantidade de negócios que iniciam e que ao longo do trajeto acabam não prosperando, acabam, infelizmente, né, são sonhos que não conseguem se E concretizar. às vezes com o empresário sendo até talentoso nessa parte de gastronomia, mas pecando na gestão, né? É a coisa mais comum. Você cozinha muito bem, é muito elogiado, você tem aquela situação que a família comenta, os amigos comentam, você tem que abrir o seu restaurante, o seu bar, o seu Todo mundo negócio vai próprio, prestigiar. que você vai fazer muito sucesso. E a partir dali, sim, é válida essa dica, é válida essa observação, mas você precisa parar e fazer o seu planejamento, o seu plano de negócio. E, claro, no meio de tudo isso, quais são os equipamentos que eu vou usar? Como você mencionou, eu posso começar com equipamentos que não são os profissionais, que não são industriais? Posso, mas eu tenho que ter em mente que em algum momento essa chave vira e eu vou para um equipamento diferenciado, industrial, profissional, que vai ser mais adequado à minha demanda, porque não é certamente a intenção de nenhum empresário começar dessa forma e se enxergar daquela mesma maneira dali a 1, 2 anos. E essa chave vira quando o desespero bate na porta, né? Porque Ou não. o cara ou não. tá... Ou também essa chave vira dentro de uma situação que você percebe que o negócio está prosperando, você já conseguiu botar uma grana no bolso. Exato, ou exato. então, como é no caso aqui, eu preciso citar isso também, da Real Equipamentos, em que você tem um relacionamento por conhecer, você comprou aquela primeira, vamos dizer assim, até um utensílio. Fui lá e comprei uma panela, né? comprei uma situação ali, um utensílio qualquer, não um equipamento. E voltei, e agora eu quero um equipamento. E a Real tem essa característica, vai te atender, vai te dar uma condição que permite você começar a dar esse primeiro passo mais largo, abrir um pouco mais a sua perna. Mas eu imagino um cenário aqui, me corrija se eu estiver errado, um empreendedor que está ali fazendo um espetinho, um churrasquinho, talvez ali na brasa com uma churrasqueira caseira, e ele pensa, gente, eu consigo atender 50 pessoas aqui no meu bar e de repente tem 120. E o churrasquinho que demorava 5 minutos para sair, que demora 10 minutos para sair, os meus clientes já estão reclamando. Ou seja, eu preciso dar um pulo do gato para ir além e não deixar a excelência do meu serviço cair. Aí é hora de prosperar. Essa virada de chave é quando o empresário começa a ver a dor do cliente dele. A escuta é muito importante, né? Ele tá vendo que tem demanda, tá demorado, aí ele começa a perder cliente. E o que ele precisa fazer? Mudar para um equipamento industrial, talvez para um lugar maior, onde tenha cadeiras, um lugar mais confortável. E aí ele começa a ver o aumento dessa demanda. Um lugar mais confortável, uma agilidade no atendimento, na entrega da comida, da refeição. Enfim, ele começa a se profissionalizar. E nesse profissionalizar, nós indicamos sempre uma parceria que está com a gente há muito tempo, que é o Sebrae. O Sebrae tem vários cursos que ajudam o empresário a se profissionalizar. Porque para nós, Real Equipamentos, não é interessante eu vender um equipamento e o cara não prosperar, o empresário não prosperar. Tem que ser um ganha-ganha, né? Eu quero uma parceria que ele cresça, que ele vá além, que ele continue comprando da gente. Então, é interessante que a gente oriente esse empresário, procura o Sebrae. E a Brasel. Dá um curso, ou a Brasel também. Fazer um merchan aqui. A Brasel também é parceiraça, hein? E não só em estudos, mas ali em descontos. Inclusive, associados da Brasel tem desconto na Real Equipamentos, né? Legal, muito legal. bom isso aí. Então, toda parceria que vem para ajudar o empresário, a gente está juntando as mãos. Dai, deixa eu te fazer uma pergunta que pode soar um tanto quanto óbvia. Existem muitos empresários que batem a porta do seu negócio, mas não conseguem entender que equipamento é investimento e não gasto? Existe esse nível de teimosia? Demais. Tanto que os nossos treinamentos dos consultores, eles são treinados a mostrar a lucratividade daquele equipamento, para mostrar para o cliente que aquilo é um investimento, que o tanto que ele está investindo, ele vai economizar, vamos supor, óleo,
na cozinha dele. Ele vai economizar, por exemplo, tem 3 pessoas num determinado equipamento, precisa de uma, pega essas 2, coloca Produtividade, né? produtividade. Então a gente mostra tudo isso para ele, o que ele ganha naquele investimento. Porque, como você fala, são equipamentos de um valor agregado alto, são equipamentos industriais, que vai aumentar a produtividade, vai aumentar a área dele de atendimento, então, e tem que mostrar o valor daquele produto. Hoje eu converso com 2 amigos profissionais e já pessoas aqui muito especiais do cenário gastronômico de Manaus, né? Eu converso com Murilo Faleiros, diretor da Sanitec, uma empresa que está aí há 45 anos no mercado, é uma empresa de controle de pragas urbanas, qualidade de água e saneamento básico. E para me ajudar nesse assunto, eu tenho aqui o meu amigo Rodrigo Zamperlini, empresário do setor de bares e restaurantes aqui em Manaus. Pessoal, prazer ter vocês aqui, obrigado por ter aceitado esse convite e ter recepcionado a gente aqui também em Manaus. Obrigado, Danilo. Obrigado, Danilo. Estamos juntos aí. Murilo, queria começar por você. Vamos falar sobre sustentabilidade, mas destrinchar talvez uma questão romantizada que a gente tem de sustentabilidade, que na prática a teoria é diferente, né? Exato. Como funciona essa questão da sustentabilidade para os bares e restaurantes e como a Sanitec entra nesse pagode todo aí? Eu acho que a parte de sustentabilidade da parte da gastronomia não difere de outros setores, outros ramos, né? Tanta parte comercial, tanta parte de indústria. Eu acho que para mim a sustentabilidade ela tem a ver com o seu dia a dia. Não é mais aquela coisa, como você falou, romantizada, aquela coisa utópica de, sei lá, muitos projetos, uma coisa que tem que ser assim. Ingênuo, né? Vamos salvar a tartaruga com o canudo. Utópico e extravagante, né? Isso tudo é muito importante. É legítimo. É muito válido, é legítimo. Tem quem promova tudo isso de uma forma exemplar e ótima. Sim, beleza. Só que quando a gente volta, principalmente para aqueles empreendimentos que são menores, são de pequeno e médio porte, o que importa para você ter a sua participação na sustentabilidade mesmo é o seu dia a dia, é o que você faz com o seu resíduo, principalmente isso, seu resíduo, né? Você perguntou onde a Sanitec entra nisso. A Sanitec, de alguma forma, ela é uma gerenciadora de resíduo. Apesar da gente ser uma empresa só de transporte de resíduo não perigoso, também conhecida como fossa, por assim dizer, né? Esse lodo domissanitário é o que vem do vaso, o que vem das pias, né? No ramo gastronômico tem muito a gordura, né? Que sai do preparo, do manuseio ali dos alimentos. Aquilo dali você tem uma responsabilidade tão grande pelo resíduo que você gera. E as pessoas, eu acho que por não ver, porque o lixo, você tá olhando ele todo dia ali, aquilo te incomoda, aquilo dali te gera um desconforto, e tu sempre fala, não, vamos se livrar desse lixo, não, a gente tem que já colocar ele no lugar certo e tal. Quando a gente tá falando da gordura, quando a gente tá falando da fossa, é uma coisa que você não vê, porque ela tá dentro de uma caixa debaixo da terra, que ela vai te dar problema daqui a, sei lá, 6 meses, 1 ano. E aí isso faz com que você não dê a devida importância para aquele resíduo. E você tem, a lei do lixo, ela te torna corresponsável por esse resíduo. Então você pensar que, não, a partir do momento que a Sanitec veio aqui e tirou esse resíduo do meu estabelecimento, já é com ela o negócio. E não é. O processo só está completo quando você faz todo o tratamento daquele resíduo. Eu só sou uma parte. Pois é, antes de passar aqui para o Rodrigo, eu queria te fazer mais uma pergunta sobre essa questão da corresponsabilidade. Esse manuseio correto para a gente entrar nessa questão da economia circular, ela depende 100% ali da conscientização do empresário e se ele quiser, vamos falar em bom português, que se dane? Ou ainda tem algum outro mecanismo para que ele seja um protagonista nessa ação? Eu sei que o podcast ele é a nível nacional, mas trazendo um pouco para a região, hoje Manaus ela é muito boa de legislação. Então hoje é tudo muito bem escrito pelos órgãos
regulamentadores. Tudo que tem que ser feito, tudo bonitinho. Eu, por exemplo, amo a vigilância sanitária daqui, porque a vigilância sanitária aqui, ela fala que todo estabelecimento do ramo alimentício, na verdade, todo estabelecimento comercial precisa ter controle de pragas urbanas e limpeza de reservatório de água, que eu também faço. Então, adoro a vigilância. Mas, assim, tá certo, é isso mesmo. A vigilância sanitária é a única que, assim, eu ainda consigo ver no meu dia a dia ela sendo muito presente. As pessoas são muito bem fiscalizadas, elas expõem muito bem isso. Tem uns outros órgãos regulamentadores, principalmente essa parte de gerenciamento de resíduo que eu estava falando, que não são bons fiscalizadores. Então, tem muita empresa por aí que contrata uma empresa sem qualificação técnica ou sem certificação, apenas por preço. Ou, como eu falei sobre a corresponsabilidade, perguntou sobre conscientização, porque o empresário, ele vê só isso, ele só quer saber que ele vai chamar uma empresa de limpa-fossa, vai tirar o resíduo ali que está incomodando ele e pronto. O que ele fizer, eu já tirei meu corpo fora. E é o que eu estava falando. Não, você é corresponsável até o final do processo, onde a pessoa faz o tratamento correto desse resíduo. Eu acho interessante, é uma coisa que eu gosto sempre de desmistificar também, essa questão de salvar o mundo, o planeta Terra, planeta Água, já diria a música, mas para conscientizar também, há de se doer no bolso ou não, no sentido que Deve. é possível, é necessário mostrar ao empresário que não é só uma questão de conscientização, é uma questão de estratégia de negócios também, né? Você concorda com isso, Rodrigo? Plenamente, tanto que quando a empresa participa de algum programa, por exemplo, indo além até do que a gente está conversando aqui, que é a obrigatoriedade por parte dos órgãos fiscalizadores, como o controle de pragas, né? Quando a gente fala, por exemplo, do recolhimento correto, vamos dizer, das embalagens de vidro, né? Que você está fazendo uma destinação correta disso. Geralmente há a contrapartida de um selo que você coloca, expõe, e com isso você consegue se identificar com o seu público, que também valoriza isso. E muito se fala hoje sobre essa questão do comportamento do consumidor. O consumidor hoje, ele quer saber de onde vêm os produtos que ele está consumindo. Da mesma forma, ele quer saber mais essa história do estabelecimento, como o estabelecimento trabalha com esses rejeitos, né? Certamente. E essa parte de comunicar isso para o cliente são situações do dia a dia, que muitas vezes ele está indo para um bar, para um restaurante, preocupado muito mais em como vai ser a experiência dele ali dentro, mas quando ele se depara com boas práticas em relação tanto àquilo que é obrigatório, como também nessa parte de você recolher corretamente o seu lixo, né, de você ter diferentes lixeiras para poder já fazer a separação do lixo. E tudo isso tem uma consequência prática, que é do dia a dia, de você fazer o descarte correto, de você fazer o reaproveitamento daquilo que pode ser reciclado e de alguma maneira você conseguir comunicar isso para o cliente. Então essa também é uma estratégia muito válida para que nós possamos fazer essa conexão com o cliente e de alguma maneira ele valorizar ainda mais aquela experiência que ele já saiu de casa esperando que fosse positiva. Então isso tudo conecta também com o sucesso que os negócios podem obter. É um marketing legítimo, né? Porque hoje muito se fala sobre storytelling, sobre esse marketing que às vezes não se sustenta ali, que ele se mostra verdadeiro somente até a página 2, mas quando você tem uma ação de conscientização, uma ação de economia circular, é legítimo que se faça um marketing disso, justamente como o Rodrigo falou, para se estabelecer pontes de diálogo entre marca e consumidor, porque cria ali uma corrente do bem, digamos assim. O marketing ele vai virar uma consequência, porque o teu dia a dia vai ser tão perene, inerente tão a isso, já né? intrínseco no teu negócio, que tu explanar isso para alguém não vai ser uma coisa de, tô querendo me mostrar. Vai ser só tipo assim, isso aqui é meu dia a dia, é normal, é o meu cotidiano. E é isso que impressiona a galera. Murilo, e quais são os desafios futuros? A gente ainda está enxugando gelo? O que precisa ser feito ali para a gente ter ações mais fortes? Olha, eu diria a combinação entre uma melhor conscientização da população com a fiscalização de uma legislação já estabelecida. Porque, né, foi como eu falei, nós temos já clientes, muitas pessoas já são muito críticas, as pessoas já chegam, tem gente que liga para mim já sabendo
boa parte do meu serviço. Eu acho isso ótimo, porque eu prefiro que eu esteja falando com pessoas que vão dar valor à minha proposta de valor do meu trabalho, do que ser uma que vai querer uma coisa de qualquer jeito, que só tá se importando com preço, Sim, né? só quer ficar bem na fita ali pra parecer politicamente correto. Exatamente. Então, tipo, as pessoas que já chegam e já sabem muito bem o que elas querem de mim, fica mais fácil de explanar, né? Mas são poucas essas pessoas. Ainda tem muito chão pela frente, tem muita gente que ainda marginaliza esses serviços porque acham que que não sei, isso não é relevante. A pessoa ainda entende como um gasto desnecessário, supérfluo. Exatamente. Assim, por que eu gosto do setor alimentício? Porque eles precisam de mim na parte de controle de pragas, tanto por causa da fiscalização, mas por causa do bem-estar com os clientes, não é? Que estabelecimento alimentício que tá, sei lá, tipo, no teu restaurante, quando que tu vai querer que uma baratinha passe no meio do cliente na hora que ele estiver ali comendo? Porque aí ele já tá com uma câmera no bolso, já filma e joga toda a joga na rede reputação social, já conquistada há anos pelo Se restaurante duvidar, ele já rala tá com as abaixo. hashtags já tudo debaixo da manga só pra Exatamente. soltar, né? Então, tipo, o desafio é esse, é você conscientizar a galera de que esses serviços, eles realmente são essenciais, eles não são. Tanto que nós não paramos na pandemia, né? Na pandemia, a gente terminou dia 1º de abril, mais ou menos ali, quando foi dia 15, uma enxurrada de clientes já ligando, e só que ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia quanto tempo ia mudar, então eu não sabia, tipo assim, como ia adequar ainda, né? E os clientes ligavam e falavam, não, eu sei, mas rato e barata não pega Covid aqui não, eles estão aqui, eles estão vindo, a galera que estava em casa, então esse até foi bom, mas precisava mais. Sim. De mostrar que o nosso serviço ele é essencial, que controle de pragas é essencial, gerenciamento de resíduo, a qualidade da água, meu Deus do céu, eu pergunto hoje dos meus clientes, eu falo, qual foi a última vez que você lavou sua caixa d'água? Aí a pessoa fala, Ué, tem que lavar? né? Aí eu falo, não, tem só uma lei que fala que você tem que lavar pelo menos a cada 6 meses. Rodrigo, de empresário para empresário, como você acha que os donos de bares e restaurantes devem se conscientizar mais? Danilo, tem a questão do cumprimento da lei, que eu acho que o Murilo já foi muito cirúrgico nas colocações que ele fez. Mas, por outro lado, e eu chamo a atenção novamente para a pesquisa que a Brasel fez com o Sebrae. E eu chamo de novo a atenção para o principal item que a gente teve. O primeiro item, né, na lista. Definidor maior do que as pessoas levam em consideração quando escolhem os estabelecimentos, né, os diversos bares, restaurantes, lanchonetes para frequentarem. E disparado, a resposta mais anotada foi higiene e limpeza do estabelecimento. Então, só de nós termos uma pesquisa evidenciando o quanto o consumidor valoriza higiene e limpeza, isso já nos coloca numa condição essencial. Já mostra que essa reflexão é preciso ser feita. Exatamente, de fazermos isso tanto com a nossa força interna, como também com empresas como a Sanitec para aprimorarmos ainda mais o que nós podemos fazer nesses quesitos de higiene, limpeza, controle de pragas, enfim, tudo que permeia esse assunto. Ao meu lado aqui agora eu converso com João Salomão, gerente de comercialização e marketing da Cigás. Juntos vamos bater um breve papo sobre os desafios do gás natural e as oportunidades para empresários de bares e restaurantes. João, obrigado por ter aceitado o nosso convite, um prazer ter você aqui. Queria já ir direto ao ponto que você falasse um pouco sobre esses desafios do gás natural, como que a gente pode destrinchar essas oportunidades para os empresários do setor de bares e restaurantes. A Cigás é uma companhia, né, distribuidora de gás natural. Nós somos uma empresa estatal que temos como missão, né, levar o gás natural para toda a sociedade do estado do Amazonas. E esse combustível é um combustível que ele tem uma série de benefícios. E dentro do que a gente fala do projeto da FIGA, onde é um ramo da gastronomia, não é? Turístico, etc., a Cigás ela tem uma contribuição significativa, porque ela tem o gás que é o produto que vai fazer a cocção dos alimentos. Então, desta forma, como se trata de um produto natural e que é um
um produto extremamente mais barato que os outros concorrentes, ele tem uma contribuição significativa para oportunar todas as pessoas que aqui estão participando da feira que possam ter acesso e conheçam esse produto. Então, essa é a grande missão, apoiar o evento e também tornar mais conhecido o gás natural para que eles possam fazer uso nos seus comércios. Uma dúvida, se é natural e é muito mais barato, qual é a principal barreira para que as pessoas ainda não conheçam os benefícios do gás natural? Veja só, o gás natural, por se tratar de um produto que você leva para as pessoas de forma canalizada, não é uma botija, não é uma coisa, então nós dependemos do crescimento, da expansão do gasoduto dentro da cidade. Uma questão de infraestrutura, digamos É uma assim. geração de infraestrutura, e isso é gradativo. Mas nós já estamos hoje com mais de 350 quilômetros de gasoduto construídos e estamos em projeto aí para chegar nos próximos 2, 3 anos a 450 quilômetros de gasoduto construídos dentro da cidade de Manaus, para que a gente possa oportunar a todos o uso do gás natural com essas vantagens que ele oferece. Então é um processo que está em andando. Nos últimos 2 anos, nós dobramos a quantidade de unidades consumidoras no estado do Amazonas. Em 2022, no final, nós tínhamos 12 mil unidades consumidoras. Agora, já estamos ultrapassando 26 mil unidades consumidoras. Tá? E me corrija se eu estiver errado, mas há também uma questão de segurança ali, né? Tanto para os estabelecimentos quanto para os consumidores finais em ter o gás natural canalizado e não os botijões, digamos assim, né? Certamente, muito bem observado, é porque quando você trabalha com gás natural, você não há necessidade de você fazer a armazenagem do seu combustível, seja ele gás, seja ele óleo diesel, o que quer que seja. Então, o gás ele chega canalizado, como chega a energia elétrica, chega no fio, como a água chega também. Só que você não precisa armazenar. Consequentemente, você deixa de ter um reservatório com um componente explosivo, porque qualquer combustível é explosivo, e aí o que acontece? Você diminui o perigo. Você, inclusive, reduz até, em lugares, o custo do seguro. Porque quando você tem uma armazenagem, o custo do seguro é até maior. Então, você elimina também isso. E o fornecimento é contínuo, sem interrupção. Ou seja, contribui diretamente ali para o bolso do empresário e com essa economia ele pode investir em outras coisas que ele acha mais estratégico ao empreender, né? Além da economia, tem a questão também da praticidade. Tá? E tem um fator que eu acho relevante a gente falar aqui agora, que é a questão ambiental. Dos combustíveis fósseis, o gás natural é o combustível menos poluente. Então, consequentemente, quando você deixa de queimar um GLP e vai queimar um gás natural, você está reduzindo a emissão de poluentes e de CO2. Isso favorece demais o meio ambiente. No meio da floresta amazônica nós estamos, então é importante a gente estar levando economia, levando também preservação do meio ambiente. Então, ele também tem essa contribuição significativa. João, queria falar um pouco mais sobre essa questão da energia de transição para a energia verde. O que falta para a gente chegar lá, digamos assim? Esse é um caminho que o mundo inteiro busca, tentar levar o mínimo possível de poluentes, mas a gente sabe que isso tem que ter um preparo todo da sociedade, um preparo todo estrutural de todos os lugares, não é só aqui, em todo canto. O gás natural na Europa é muito consumido, né? Já visto aí essas confusões que tiveram aí, uma das coisas que fortalece os países é a detenção do gás natural. Então, desta forma, é um caminho a seguir. Tá? Mas hoje... Que dá mais autonomia ali para os países, para as regiões. Exatamente. Então, hoje, por exemplo, as empresas elas têm metas. A meta não é zerar em muitas empresas, zerar a emissão de poluentes. A meta é baixar. Então, a gente começa baixando. Então, aí é onde vem o gás natural como uma solução oportuna e eficiente para que ele possa atingir essas metas iniciais e vai perdurar por muito tempo porque a abundância de gás é grande. Oportuna, diria até eu, um timing muito bom, já que os olhos do mundo estão voltados ao norte do Brasil, principalmente com a questão da COP30. Então, há de se pegar uma carona saudável nessa discussão para também educar a sociedade, digamos assim, né? Sim, é oportuno, é importante, porque a informação é tudo. A gente precisa fazer. O fato de estar aqui também hoje na Brasel, participando, contribuindo, fazendo uma participação efetiva no evento, não é só negócios, é a conscientização, é institucional, é levar para a população. Nós temos um compromisso
junto ao nosso contrato de concessão. Então, a nossa missão é promover soluções energéticas a partir de gás natural. Existe uma razão de existir que vai além do mero trato comercial, né? É uma questão Sim. conscientização de utilidade pública, digamos assim. Com né? certeza. A gente está ajudando a viabilizar muitos comércios. O gás natural, com 50% do custo que você paga, você viabiliza um restaurante que podia estar em dificuldade. Excelente, excelente. Entendeu? Então, ela tem uma contribuição significativa para o desenvolvimento. É isso, a gente volta no próximo episódio do O Café e a Conta, podcast para você que quer mais produtividade e criatividade ao empreender. Esse episódio foi apresentado por mim, Danilo Viegas. Aqui comigo no estúdio está Lucas Bruzzi. Na redação temos Gustavo Monteiro, Brenner Moroli e Yasmin Paulino. As redes sociais são de Thaís Marinho e o audiovisual fica por conta de Lucas Bruzzi, Paulo P. Silva e João Manuel. Um abraço e até a próxima.